Eu, Patrícia Zastoni, junto com jovens do Partido Verde e Apoio Internacional, criamos um mundo ecologicamente sustentável e de não agressão aos animais, onde vivemos de música, de dança, reggae, maconha, cocaína, amor, pesca artesanal, romantismo, cavalheirismo. Temos cavalheiros armados para nossa proteção e nossa segurança, com muita segurança nas áreas verdes, aonde todos e todas são felizes e saudáveis e se divertem igualmente com respeito mútuo. Nossos médicos são islâmicos, aonde não utilizam medicamentos químicos que são venenos, que tiram a saúde, criados pela medicina nazista. Os médicos também são todos jovens, na faixa dos 20 anos. Os mais idosos eram impedidos de atuar e aposentados em casinhas próprias. Temos o Exército para cuidar da área sanitária e ambiental. Muitos acabavam se tornando veganos ativistas naturalmente, crescendo nesse mundo de respeito, amor, justiça e meio ambiente saudável. A justiça era na prática e sem burocracia, sempre nos princípios do cavalheirismo. Tínhamos uma maior atenção, pois os executores visitavam nossas casas todos os dias para conversar, nos trazendo muitas alegrias. Faltou mais jovens, nobres, graduados de alta linhagem, sem preconceito de mulheres, que lutassem contra os maus tratos dos animais por seus donos, que não usassem mulheres para exploração, e sim como parte da família. Desse ênfase para o direito das mães e não dos avós de criarem as crianças, e soubessem selecionar melhor seus sócios e colegas, pois os princípios de cavalheirismo vêm em primeiro lugar, e muitos dos que eles tinham contato poderiam ser corruptos para nós. Faltou também segurança para nossos executores, que alguns foram até sequestrados por organizações maiores e mais corruptas, disfarçadas de polícia. E eles usaram queixas bobas de maus agradecidos entre a população. Esses nossos executores acabaram migrando para áreas desconhecidas, longe, e alguns foram obrigados a se casar com outras famílias e viver em cárcere. Eu, Patrícia Zastoni, pedi também a retirada de todas as câmeras escondidas nas casas e sondas para os princípios de privacidade e também para amenizar as radiações que esses equipamentos emitem. As casas alugadas, principalmente em Brasília, tinham câmeras escondidas e usavam os filmes dos namoros dos jovens para serem comercializados em mercado clandestino de filmes de sexo. Isso denegria todo o namoro, atraindo pessoas doentes sexuais e mais investidores do mercado sexual para o país. Isso em plena Brasília, durante o governo PT. Provavelmente nos governos anteriores também. Isso acaba com toda a felicidade do amor, namoro e casamento por amor e construção de famílias na base do amor. E amor é Deus. Nossos executores lutavam contra esses invasores do mercado clandestino de sexo, disfarçados de policiais, mas eram atacados por esses criminosos que os acusavam de ter relações com drogas. Isso, na verdade,
é um tratado que esses criminosos sexuais criaram para se proteger das prisões por crimes sexuais, contra a honra, contra a família, contra o amor e contra Deus, e para desviar a atenção também. Porque nada se compara ao mal da exploração sexual na sociedade. Nas nossas vilas, maconha, cocaína, loló e drinks são permitidos e servidos socialmente nos eventos sociais porque são bons para se divertir e não nos fazem mal, desde que os jovens tenham uma boa base moral. Porém, vejo péssimos jovens malcriados, principalmente da região sul, que não têm princípios nenhum. As conversas deles é só sobre sexo, decadência social, exploração sexual de meninas. E tudo que olham, eles erotizam. São doentes sexuais mentais, filhos da organização de comércio clandestino de filmagens de sexo, sem conhecimento das pessoas filmadas e também no chuveiro durante o banho. Esses doentes sexuais mentais trabalham com investigação policial e com as sondas policiais ficam falando o dia todo de sexo nas nossas orelhas e ainda ameaçam os nossos executivos, que são cavalheiros, e mantinham eles sempre em cárcere, em casas muito sujas e corruptas, sem os nossos princípios. E eram forçados a olharem todas essas imagens do trabalho deles ruins. Eles são responsáveis pela degradação moral dos nossos cavalheiros executores. Inclusive, o maior exemplo disso está na diferença das letras de funk do Sul, Norte, Nordeste e Sudeste. Enquanto do grupo dos nossos executores, as letras de funk falavam de vitórias, conquistas, batalhas e amor, as letras de funk de outros grupos falavam pornografia e porno sonoro, provando que estes eram os que continuavam os trabalhos das organizações de crimes sexuais. Nós não somos conhecidos como casa de drogas, como é conhecido os outros grupos do Sul e Sudeste. Como faltou mais jovens graduados dos nossos princípios, a antiga organização dos anos 70 e 80, e talvez até dos anos 90, retomou a nossa organização jovem atual, tentando contaminá-la com os antigos vícios de corrupção na administração, talvez os próprios pais e avós desses jovens. Mas nossos princípios ainda existem na história e no mundo. Isso em 2016 adiante. Eu, Patrícia Zastoni, concluí que a não atenção da sociedade para a separação desses dois grupos que citei, que são dos que se utilizam drogas, mas não são criminosos sexuais, e do outro grupo que são criminosos sexuais e podem usar drogas. E a não separação desses dois grupos está sendo responsável pelo aumento da criminalidade no Brasil e no mundo, gradativa. E que o uso e comércio dessas substâncias não são consideradas crimes para a humanidade. E que a exploração sexual, crimes sexuais e incentivo de propagandas para isso são, sim, crimes e devem ser combatidos e exterminados. Para a punição, não deve-se pedir que o criminoso seja estuprado, pois estaria dando continuidade à depravação. Deve-se exigir que eles sejam mortos com tiro,
que é a forma mais humana para executar. Para que o mundo ideal exista, é necessário que os criminosos sexuais sejam executados. Levem esse vídeo para os autos internacionais, pois é uma questão planetária. Muitos países já executam meus tratados.